Tenho algumas comunicações para fazer, porque estamos próximos de eventos importantes da nossa igreja. Gostaríamos muito que você pudesse reservar um tempo na sua agenda para você estar conosco nesses eventos. Primeiro, eu quero começar falando sobre a nossa festa caipira. Estamos organizando, acho que está um pouquinho mais de 10 dias para a gente realizar essa festa. Alguns contratos já foram feitos. E nós estamos também nesse momento de captação de recursos, porque nós não queremos tirar dinheiro da igreja para comprar as coisas para poder vender aqui. Se a gente conseguir ganhar... Então, se você é alguém que pode nos ajudar, indicar, pedir para a gente, às vezes um saquinho de pipoca já ajuda, porque nós vamos fazer pelo menos uns 2.000 saquinhos de pipoca, pequenininho, na verdade, né? Então, assim, se você tiver alguém, um empresário, alguém que sempre tem um coração bondoso, que possa doar alguma coisa, nós temos uma lista de necessidades, eu posso mandar para você, e você pode encaminhar em nome da igreja e tudo mais. Se você puder nos ajudar nesse sentido, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. E também nos ajude divulgando. Olha, os ingressos já estão ali à sua disposição. A nossa festa vai durar 3 dias, é sexta, sábado e no domingo. Sexta e sábado à noite, domingo nós vamos oferecer um almoço para você. Na sexta-feira nós teremos, além de todas as delícias dessa época de festa, nós teremos também, na sexta-feira, nós teremos pouco no rolete, no sábado nós teremos uma costela de chão, e no domingo, está dando fome, né? No domingo nós teremos um almoço, um arroz carreteiro. No domingo, o almoço está sendo oferecido por R$ 35,00, para você comer à vontade, sim. Vai ser aqui bem pançudo mesmo, né? Desculpa a expressão. E crianças até 8 anos não pagam, depois até uma certa idade paga metade, e o adulto paga uma inteira. A gente quer criar um ambiente para a gente descontrair, e também um ambiente para a gente alcançar algum recurso. Cada ministério, todo recurso que for recebido ali, naquela barraquinha do ministério, vai ser revertido para o próprio ministério. Uma parte também do que se comercializar aqui vai ser revertido para a igreja. Nós temos a necessidade de colocar piso no banheiro masculino ali, que você viu que está muito difícil. Ali é só colocando o piso mesmo. Também melhorar o banheiro das meninas ali. Nós vamos fazer aqui a nossa recepção aqui do lado. Semana passada nós recebemos de doação uma tenda 10x10, vai ser instalada aqui nos fundos. Vamos criar ali um ambiente, um lounge bem legal para recepcionar você, com móveis rústicos, um ambiente para você sair do culto, estar ali conversando, compartilhando a vida. E nós temos esses avanços. Esses recursos vão nos ajudar para esses avanços. Então, nos ajude a divulgar, também compre o seu ingresso, esteja aqui com a gente. Vamos junto aqui, porque a gente vai conquistar junto. Melhores dias, melhores coisas, tá bom? Amanhã começa o curso sobre sexualidade saudável. Os casais que já fizeram a sua inscrição, amanhã de manhã nós vamos disparar lá no grupo secreto do WhatsApp, o cronograma do curso, que nós vamos fazer cada dia, o horário que vai começar. Ainda dá para você fazer a sua inscrição. E se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que nós vamos esclarecer para você, tá bom? Outra comunicação é acerca do ambiente solidário da nossa igreja. Nós estamos fazendo uma campanha de agasalho para essa época agora do inverno. Você pode trazer a sua doação durante o culto. E também estamos arrecadando os alimentos para poder atender as pessoas que nos procuram. Somos bastante acionados na igreja para ajudar com cesta básica. Sua cesta, seu quilo, nos ajuda a abençoar vidas. Você pode trazer no primeiro domingo do mês, no dia de ceia, que vai ser domingo que vem, ou você pode trazer em um dos horários do nosso culto. Estamos sempre recebendo aqui a sua doação, tá bom? Nós temos orado por algumas pessoas. Eu quero compartilhar esses 3 pedidos que eu tenho aqui de oração. Estamos orando por uma senhora chamada Olinda, ela tem 82 anos. Eles não são membros da nossa igreja, a filha dela nos acompanha as transmissões do culto aqui de Barrinha, eles são de Barrinha. Ela mora em Minas Gerais. Ela está internada com uma anemia muito profunda. Vamos orar para que Deus restaure totalmente a saúde dela. Ela tem 82 anos. Vamos pedir para Deus dar graça e restaurar a sua saúde. Nós vamos orar pelo Mauro. O Mauro é irmão aqui do nosso irmão José Luiz. Está na CTI, está entubado. Mora em Diamantina. Diamantina? Está internado lá. Tá? Nós vamos orar por ele. Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Estamos orando também pela Antonella. É uma criança de 3 anos. Está internada aqui no HC. Também está tratando... Eu escrevi aqui a enfermidade, mas acho que eu errei. Mas nós estamos orando por ela. Deus vai dar a vitória por ela. Anemia, não é isso? Anemia, tem pneumonia. Eu quero orar por essas pessoas nesse momento.
Se você também tiver alguma enfermidade, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Deus vai fazer uma obra de cura na sua vida nessa noite. Vamos orar por essas pessoas. Ó Pai, pelo Teu poder, alcance a vida da dona Olinda nesse momento, lá naquele leito do hospital. Traga para ela aquilo que ela precisa nesse momento, Deus. Abençoe a sua saúde, a fim de que ela seja curada nesse momento dessa anemia. Que os médicos encontrem e também solucionem, pelo Teu poder, como instrumento do Senhor, de cura na vida dela, Senhor. Abençoa a sua família, as suas filhas, traga-lhes um novo vigor, para que elas possam abençoar também a vida da dona Olinda nesse momento. Oro pelo Mauro, visita ele nesse momento, lá na UTI, que ele seja retirado desse ambiente de intubação, ele seja trazido à vida, que tudo no corpo dele seja restaurado nesse momento, para a glória do Teu nome. Também te peço, Senhor, abençoe todos os familiares que estão preocupados, ó Deus, os abençoe, coloque paz no coração deles, porque o Senhor está fazendo uma obra poderosa na vida dele. Colocamos diante do Senhor também a vida da Antonella, ó Deus, é uma criança de 3 anos, o Senhor conhece, seja ela, receba dos céus nesse momento, ela o cuidado do Senhor, o milagre do Senhor, tenha a sua saúde restaurada por completo, Senhor. Oro também pelas pessoas que estão enfermas aqui nessa noite. Sejam curadas em nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade, sejam curadas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos à palavra de Deus? Quer trocar? Tá bom. Abra a sua Bíblia, Números capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 em diante. Desculpa, aqui, às vezes eu acho que não tem o retorno direito lá. Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 em diante. Números, capítulo 32. Aqui. Me acompanhe na leitura. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade, elas eram próprias para o gado, e por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleã, Sebam, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, elas são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que esta terra seja dada a esses teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Repito, não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que o pai de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol, examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como vocês não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, o filho de Num, que seguiram o Senhor com interesse de coração. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhes tinha desagradado com o seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixaram de segui-lo de novo
Ele os abandonará no deserto, vocês serão o motivo da destruição deste povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: nós gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, cidade para as nossas mulheres e os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à guerra com os israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres, nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Versículo 19, não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se vocês fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado todos os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres das suas obrigações para com o Senhor e para com Israel. E essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. 24. Construa a cidade para suas mulheres e crianças, currais para os seus gados, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, os teus servos, faremos o que o meu Senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Então Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, aos chefes da família e das tribos israelitas: se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os teus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor, entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que recebemos como herança estará deste lado do Jordão. A propriedade que recebemos estará desse lado do Jordão. Eu convido você, mais uma vez, a orar. Todos os momentos que a gente vem a um culto, sempre é uma batalha. Não sei se é com você, às vezes chega na hora de ir para o culto, dá um desânimo. Às vezes a gente não está muito afim. Mas sempre que a gente chega num lugar como esse, Deus traz um renovo. Não sei se é assim com você, comigo é. Quando cantamos, temos desafios para abrir a nossa boca, sintonizar o nosso coração com Deus. Quando vamos ouvir a palavra de Deus, também temos desafios. Então eu quero pedir nessa noite a Deus, que Deus nos instrua e tire todos os empecilhos para a gente ouvir a voz de Deus. Deus quer quebrar algo na sua vida nessa noite e quer fazer você chegar no lugar da promessa dele, atravessando qualquer Jordão que você tenha que atravessar. Então eu convido você a fechar os seus olhos e mais uma vez orar comigo. Nós estamos, ó Deus, eu estou feliz por estar na tua casa, por estar na tua presença. E eu sei que cada pessoa que conseguiu, Deus, chegar até aqui, ligar-nos, sua TV, nos acompanhando na transmissão, são pessoas também que estão nesse momento com o coração inclinado para tudo que o Senhor tem designado para nós nesse dia, nessa noite. Dessa forma, quero te pedir, nos oriente, nos tira do ponto A, nos conduz ao ponto B. Hoje quebra qualquer cadeia que tem nos impedido, Deus, de um avanço maior. Hoje traga para a gente uma nova consciência, uma nova disposição. Mas Deus, tudo através da tua palavra. Fale conosco, Deus, comunique a tua vontade. Traga para nós o desejo do Senhor sobre cada um de nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos sentir, perceber. Nós precisamos do teu toque nessa noite para que a gente seja animado, para que a gente tenha um novo vigor para continuar a trilhar os caminhos da promessa.
nos ajudando a atravessar qualquer tipo de rio, qualquer tipo de Jordão que esteja à nossa frente, porque nossa maior promessa está ali, do outro lado do Jordão. Nos abençoe nessa noite, dessa forma. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Para esse nosso encontro nessa noite, para esse tempo de reflexão, eu quero propor para você um tema geral que nos ajude a conectar as informações dessa noite. E o tema é um futuro que vale a pena lutar. Um futuro que vale a pena lutar. E eu até colocaria, junto com esse tema, um subtema: vença o comodismo. Um futuro que vale a pena lutar, vencendo o comodismo. Comodismo, por definição, é um conforto mórbido. É um lugar onde você chega e você descansa naquele lugar. É um lugar onde você para e você diz: para mim está bom aqui. Para mim está muito bom. Você faz uma análise das lutas que você empenhou, do lugar que você chegou. E então você olha para aquele ambiente e você diz: tá bom, eu vou me acomodar aqui. E existem sinais na nossa vida de acomodação que é fácil de ser percebido. Por exemplo, quando você está entrando num ambiente de comodismo, quando você está sendo seduzido por comodismo, na sua vida é como se os dias eles começassem a repetir sem nenhuma emoção. Você não consegue aprender nada novo, não tem nada que lhe chame a atenção, que você diz: estou aprendendo algo novo. Um outro sinal da sedução do comodismo, ou desse ambiente do comodismo, é que a sua vida não tem mais desafios. Você olha para ela e você não precisa lutar mais, não tem mais nenhum desafio que eu preciso me envolver. Um outro sinal do comodismo é que você começa a recusar todo e qualquer tipo de mudança. Você diz: não quero. Por que você não quer? Porque já está bom, deixa eu aqui quieto no meu lugar. Um outro sinal de comodismo é quando você não tem mais ambições. E a gente aprendeu no meio evangélico que ambição é um negócio ruim. Mas, na verdade, existe uma linha da ambição que, quando você atravessa ela, você entra numa zona perigosa. Mas ambição todos nós temos. Existem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que elas têm uma ambição nata. Tem pessoas que elas precisam ser provocadas na sua ambição. Então, tem pessoas que elas olham para o futuro e dizem: eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou melhorar nisso, eu vou chegar lá. Mas tem pessoas que elas já não são ambiciosas por natureza, então elas precisam ter alguém sempre dizendo para ela: vai, você consegue, tenta mais um pouco, vai dar certo, você vai ver, você chegou até aqui. Mas um dos sinais de comodismo é quando você não tem mais nenhum tipo de ambição. Outro sinal de comodismo é quando você sente que você não está mais se desenvolvendo. Entenda que a palavra desenvolver é como se fosse desenvelopar. É quando você pega algo e você começa a tirar o embrulho, você tira o laço, depois você tira aquele papel bonito do presente, você vai se desenrolando, desembrulhando, se descobrindo. Então, Israel chega muito perto da terra prometida. Eles chegam do lado de cá de Jordão. Eles precisam atravessar o Jordão para poder entrar na terra prometida que está ali do outro lado. Acontece quando eles chegam desse lado do Jordão, eles estão ali na planície, conhecido como a planície de Sodoma e Gomorra. Gente, é uma planície maravilhosa. É um lugar assim muito próspero, é um lugar muito rico, é um lugar onde, assim, para quem mexe com gado, as pastagens eram belíssimas. Era um lugar muito bom para se habitar, mas ainda não era a terra que Deus havia prometido para eles. Era um bom lugar, era uma boa planície, era um lugar rico, mas eles tinham que atravessar o vale, eles tinham que atravessar o Rio Jordão para poder entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Então Israel ela é composta por 12 tribos. 2 tribos vêm até Moisés. Essas tribos se chamam Ruben e Gade. Eles eram criadores de gado, como o texto que deixa claro. Eles olham para aquele lugar que eles estão e eles procuram Moisés e dizem assim: Moisés, essa terra que nós estamos, ela é muito propícia para a criação de gado. Então, nos deixe ficar aqui. Não nos faça atravessar o Jordão. Eu acho essa expressão muito forte. Não nos faça atravessar o Jordão.
Porque às vezes é assim, parece que a gente tem que empurrar as pessoas para o lugar de bênção dela. Deus prometeu, é ali que você vai estar, mas você tem que atravessar o Jordão. Então essas duas tribos procuram Moisés e dizem assim: o lugar que nós estamos é tão bom, nos deixa ficar aqui, porque aqui a gente vai criar, nós vamos construir os currais para o nosso gado, nós vamos fortificar cidades para poder habitar ali nossas mulheres, a nossa criança. O fato é que eles entram num ambiente de comodismo, gente. E nessa noite, entre outras coisas, Deus quer falar com a gente sobre o risco do comodismo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez não estejam nesse ambiente de comodismo. A vida, ela se apresenta muito mais difícil hoje. É tudo muito um grande desafio. Todas as vezes que a gente sai para uma batalha, para uma grande conquista, quando a gente volta, a gente se cansa, né? A gente pode ter essa impressão de olhar nesse lugar e dizer assim: nossa, lutei tanto para chegar aqui, acho que já está bom para mim, né? Já está muito bom. Esse é o perigo do comodismo. E uma coisa que a gente tem que estar certo é que Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Olha, isso aqui é um princípio poderoso para a sua vida. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Então, se Deus não te ajudou a conquistar, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que se quiser, Deus não vai te ajudar, porque Ele não te ajudou a conquistar. Ah, mas eu estou perdendo tudo o que eu conquistei. Mas Deus te ajudou a conquistar? Deus diz para você: atravessa o Jordão, lá é o lugar da sua conquista. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele te ajuda a conquistar, aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele reservou para você, aquilo que nasceu na mente dEle, nos pensamentos dEle. E você sabe que a Bíblia fala que os pensamentos dEle são muito maiores do que o nosso. Bom, você pode sim se comprometer com alguma fascinação que você tenha. Deus não proíbe a gente se comprometer com as fascinações que nós temos, porque às vezes a gente vê determinada coisa e diz assim: eu queria aquilo, eu quero aquele lugar, eu quero estar lá. Então você trabalha, você luta e chega lá. Deus não tem problema com isso. Só que saiba que Ele não tem compromisso com as suas fascinações, porque Ele, se você não contou com a ajuda dEle, Ele não vai te ajudar quando você correr o risco de perder. Então, aquilo que Deus tem preparado para você, ainda que seja atacado pelo inimigo, Deus vai te dar vitória. Aquilo que Deus reservou para você, está lá do outro lado do Jordão. Quando os inimigos se levantarem, todos eles vão cair, porque Deus prometeu para você. Esse é o lugar que Deus reservou para você. Então, Moisés, ele meio que, a expressão é muito contemporânea, ele meio que pira. Por quê? Porque ele já passou 40 anos no deserto, porque o povo lá no passado não quis ir para a terra prometida. Achou que era muito difícil. Agora estão essas duas tribos. A gente não está falando apenas de dois líderes. A gente está falando de dois líderes que chamou o profeta, chamou todos os líderes das outras 10 tribos e chamou Moisés e falou assim: ó, nós estamos aqui, nós queremos que você não nos faça atravessar o Jordão. Nos dê essa planície, porque nós somos criadores de gado e esse lugar aqui está bom para a gente. Então Moisés, ele fica muito bravo com isso. Moisés parece que coloca toda a ira dele para fora, porque a maneira como ele se expressa é uma maneira muito grossa. Ele vai chegar em um momento e falar assim: vocês são pecadores, vocês são loucos, vocês estão querendo colocar essa nova geração em risco de novo, só porque vocês estão aqui encantados com essa terra, com esse lugar que vocês chegaram, que ainda não é a promessa de Deus. Então, começam a ser debatidos aqui alguns riscos do comodismo. O primeiro risco do comodismo, ou melhor, se a gente pudesse traduzir comodismo para agora, comodismo é quando eu perco o senso de comunidade. Sempre a Bíblia vai nos tratar como comunidade. Ela sempre vai olhar para a gente como rebanho. Você tem os salmos lá que diz que Deus, Ele abençoa as pessoas quando estão ali em comunhão. Como é precioso o óleo que desce sobre a barba. Ali o Senhor ordena a bênção. É conjunto, é comunidade. Então não é só você, não tem só a ver com você, tem a ver com a sua família. Não é só com você, tem a ver com a sua cidade. Não é só com você, tem a ver com tudo que você está envolvido. Comodismo é quando eu perco o senso de comunidade. Comodismo é quando eu me convenço de que é a outra pessoa que tem a responsabilidade, eu não.
É o outro. Não, esse negócio não é para mim. Você tem que orar mais. Não, deixa para o meu esposo, deixa para a minha esposa. Não, você tem que se dedicar mais, tem que trabalhar mais, deixa para o outro. Às vezes, a gente entra num ambiente em que a gente encontra pessoas assim que tem essa gana, essa vontade, que tem essa disposição, que tem essa característica de serviço, e a gente acaba se encostando. Cuidado, isso é muito perigoso. Quando você se encosta em alguém, como aquela pessoa, a resposta dela de amor é uma resposta de serviço, é uma resposta de fazer as coisas, e você entra naquele ambiente e você se acomoda. É muito fácil, porque às vezes você olha, mas eu estou cansado. Ah, mas a outra pessoa não está cansada, não? Ah, não, mas eu estou assim, esgotado. Mas ninguém está esgotado. Todos nós estamos cansados. Então, ninguém aguenta carregar o outro por muito tempo sozinho, não é verdade? Você sabe disso, né? Ninguém aguenta. Esse comportamento de Rúben e de Gade, que é o comportamento, deixa eu ficar aqui, vai lá você conquistar, deixa eu ficar aqui no meu canto, enquanto você vai lá lutar. Esse comportamento é um comportamento que leva ao comodismo. Isso é um problema muito sério para você. Comodismo é quando eu acho que é outra pessoa que tem que orar, sabe? É outra pessoa, não sou eu não. Deixa eu do lado de cá de Jordão, não se importa com isso não, deixa eu aqui quietinho. Por quê? Porque às vezes, como eu disse, nós encontramos pessoas no nosso caminho que têm essa característica de servir, que têm essa característica de fazer as coisas. Então, lembra de uma coisa, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim, ah, pastor, eu já lutei muito, conquistei, esse lugar que eu estou hoje é um lugar assim, ó, que eu batalhei muito. Mas e o outro que está lá atrás? Ah, o outro que se vire, vai fazer o que eu fiz, vai batalhar o que eu batalhei para poder conquistar o que eu conquistei. Mas não é assim. Se Deus permitiu você chegar primeiro lá, é porque Ele quer que você traz alguém lá de trás. Se Deus te deu primeiro a conquista, é porque Ele quer que você traga alguém para também conquistar a conquista deles. Deus não vai permitir você chegar no lugar da sua bênção sem levar alguém junto com você. Entenda isso. Então, vai destruindo essa mentalidade de que, não, eu cheguei, e o outro também tem que esforçar para poder chegar onde eu cheguei. Irmãos, nós estamos aqui para nos ajudar, ajudar um ao outro. Então, não é porque você chegou mais rápido, não é porque houve uma convergência, porque às vezes você, assim, todas as coisas convergem. Você vai conversar, você conversa com a pessoa certa, você vai estar numa função que é a função que você gosta. Então, assim, para você conquistar, vai ser muito mais rápido, muito mais prazeroso. Mas e a outra pessoa? Às vezes tem outra pessoa que ela é um pouco mais lenta, ela precisa desenvolver um pouco mais. Então não desenvolva esse tipo de pensamento, porque eu cheguei, quem quer chegar também, que se vira. Não, não é assim. E é muito triste olhar essas duas tribos, porque elas olham mais ou menos assim. Elas chegam ali naquelas planícies, ali de Sodoma e Gomorra, e elas dizem assim, a planície é própria para a gente criar gado. Ah, mas e os outros? Oh, cara, eu vou construir os meus currais aqui, edificar minha casa, e quem quiser que vai para a batalha. Então isso gerou uma revolta muito grande em Moisés. E então Moisés começa a falar dos riscos, que é o comodismo dessas duas tribos, e que sem dúvida nenhuma é um risco para a gente também. O primeiro risco do comodismo é o desencorajamento. Você vê aqui no versículo 7, por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Então, a gente acha que se a gente ficar assim no nosso canto, a gente não vai afetar ninguém. A gente acha que se a gente demorar um pouquinho mais, isso não vai afetar ninguém. A gente acha que se nós não nos doarmos tanto assim, isso não vai afetar ninguém. A gente acha que se a gente não inspirar ninguém, isso não vai afetar ninguém. Vai afetar sim. Moisés disse para essas duas tribos, vocês não percebem que se vocês não forem para a batalha comigo, vocês estão desencorajando as outras 10 tribos? A atitude de vocês, de ficar aqui nesse ambiente que vocês acham que é a bênção de Deus, se vocês ficarem aqui no comodismo, isso vai desencorajar as outras pessoas. Então, a gente está falando de mais ou menos, quase 100 mil soldados. Eram 40 mil soldados de Gade, mais 60 de Rúben, mais ou menos. Era muita gente.
Você imagina faltar num exército quase 100.000 homens para a batalha? E Moisés diz para eles: cuidado com o comodismo. Vocês estão repetindo o mesmo comportamento que os pais de vocês repetiram no passado. Então Moisés começa a lembrá-los. Lembra quando eu enviei os 10 espias, eles foram lá, viram a terra prometida, 10 voltaram atrás, disseram que os homens eram grandes demais, eles seriam comidos como pães, como gafanhotos. Então Moisés fica muito bravo com eles. Se você é uma pessoa cômoda em casa, o comodismo tira a força do ambiente. O comodismo tira a garra do ambiente. Todo cômodo, todo comodismo, todo espírito de comodismo drena as pessoas. Se você é um cônjuge, se você é uma esposa, se você é alguém cômodo em casa, do tipo, vocês planejam fazer, mas daqui a pouco chega ali na frente, não vamos fazer mais não. Por que não vamos fazer? Eu estou cansado, estou desanimado. Você está cometendo um grande erro. Porque você acha que você está apenas atendendo uma necessidade sua, mas na verdade você está desencorajando toda a sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Só porque você olhou para você e falou assim: não, eu estou cansado, sabe? Nós planejamos, mas vamos deixar isso para lá. Irmãos, perto de uma pessoa desanimada, como é que nós ficamos? Desanimado. Povo de Deus, ô povo de Deus, é o seguinte: você que é um homem do negócio, você que trabalha numa empresa, você que, todos nós aqui saímos amanhã, segunda-feira, para ganhar o nosso pão. Então você vai conversar com alguém, e alguém diz assim, você pergunta: como é que estão as vendas? A pessoa diz assim: nossa, está ruim, está osso, está difícil, não estou vendendo nada. Aí você permite que aquele desânimo alcance seu coração como vendedor. Aí você vai conversar com uma pessoa que ela é da sua empresa, funcionário como você, e você começa a conversar com ela e você pergunta: e aí, como é que está? Está dando certo? O que você está ganhando aqui está sendo suficiente? A pessoa diz assim: não, está muito pouco, está difícil, eu não sei como eu vou fazer, essa empresa aqui não tem jeito, eu não tenho oportunidade de crescer. Cuidado para você não entrar nesse desânimo. Olha, está aí um homem ali, com mais de 60 anos de uma empresa. Eu exagerei aqui, Tomé. Mais de 60 anos de uma empresa? Você ficou quantos anos lá? 40, 50, 60? Só faz assim. 52 anos numa empresa. Isso que é raridade hoje. Porque às vezes as pessoas elas entram numa empresa e começam a conversar ali, e o desânimo de um prejudica o outro. Mas perto de gente animada, você fica animado também, não fica? Quando você está perto de gente animada, você fica energizado, você fica motivado, você diz: vamos para cima, vamos ganhar, vamos vencer, vamos andar um pouquinho mais. Irmãos, olha só, não peça para Deus ânimo. Essa é uma oração errada para você fazer para Deus. Se você está orando: Deus me dá mais ânimo, Deus me deixa animado, essa é uma oração errada, porque você não pode pedir para Deus aquilo que Ele pede para você. Então, eu e você, nós somos meio que Josué. Deus disse assim para Josué: olha, Josué, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Ó, Josué, ninguém vai conseguir resistir você todos os dias da sua vida. Ô, Josué, como eu fui lá com Moisés, eu vou mostrar o mesmo poder com você. Ô, Moisés, seja forte, seja corajoso. Depois Deus disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Você não pode pedir ânimo para Deus. Deus não vai te dar ânimo. Por quê? Porque ânimo é algo que Ele te pede. Ele pede para você ter ânimo. Por exemplo, Jesus está conversando com os discípulos. Jesus disse assim para os discípulos, que somos nós: no mundo vocês terão aflições, mas que vocês tenham o quê? Tenham bom ânimo. Você não pode pedir ânimo para Deus, porque Ele está pedindo para que você tenha ânimo. Ele já mostrou o mapa. Ele já falou para você: os dias vão ser difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Então, como é que você faz? Você precisa se alimentar com o que Deus está te dizendo. Deixa o que Deus está te dizendo entrar no seu coração, te fortalecer. Se Deus está falando para você: atravessa o Jordão, vai e atravessa o Jordão. Se alimente das promessas de Deus. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Deixe que as promessas de Deus criem um ânimo dentro de você. O que você faz? Tenha uma visão do seu futuro. Tenha uma visão do lugar para onde Deus está te levando. Então,
eu acho isso fantástico da parte de Deus, porque sempre que Ele quer levar alguém para algum lugar, Ele mostra uma visão primeiro. Ele diz assim para o povo: ó, eu vou tirar vocês do Egito e vou te mandar para um lugar para a terra que mana leite e mel. Essas duas palavras, leite e mel, que delícia. Não é delícia? Leite e mel é uma delícia. Parece que a gente vai entrar na promessa, tudo de boa. É porque você compra leite no supermercado. Porque se você for num sítio, tirar leite de uma vaca, você vai ver que sacrifício é, cara. Eu já tentei quando era criança. E você fica lá, é uma gotinha. Mas você vai tratar com uma pessoa que ordenha a vaca. Você vai ver que a mão daquela pessoa, quando ela fecha assim, é como se fosse um alicate fecha na sua mão. É uma mão forte, é uma mão calejada, porque é difícil tirar leite. É um exercício. Quando você for visitar uma fazenda, pede para tirar, para você ver como é sacrifício, né? É um sacrifício. Mel é uma delícia, amigo, mas vai lá mexer na caixa de marimbondo. São pequenininhos assim, mas quando elas correm em bando atrás de você, eu já corri muito de marimbondo. Você já também não? Acho que não. O pessoal hoje corre de marimbondo ali na telinha do celular. Nem sabe o que eu estou falando, mas você leva um carreirão de abelha, é um negócio terrível, irmão. Você não tem para onde você se defender, porque ela te pega, não tem jeito. Mas Deus pinta essa imagem para eles. O lugar para onde eu estou mandando vocês é uma terra que mana leite e mel. Tenha ânimo com isso. Eu acredito que o lugar para onde Deus está levando você, o lugar da promessa dele, Ele, apesar de todas as lutas que você tem que ter, que você vai enfrentar, você só precisa disso. Ânimo. Acredite nas promessas. Se apegue a essa visão que Deus está dando para você da terra prometida. Outro risco do comodismo é que o comodismo ele é mais perigoso do que o campo de batalha. Moisés fica tão bravo com eles que diz assim: raça de pecadores. Então vocês vão ficar aqui desse lado enquanto todo mundo vai lá lutar por vocês? Mas a gente vai ficar aqui, a gente não vai fazer mal para ninguém não, são mais 10 tribos que tem aí, somente nossas duas tribos que vão ficar por aqui, não vai ter problema nenhum, não. Porque é isso, né? O comodismo, ele rouba a energia das pessoas. E quando você rouba a energia das pessoas, você está pecando. Ouça isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Quando você rouba a energia, quando você tira o ânimo das pessoas, você está cometendo um grande pecado. Então, se as pessoas perguntarem para você como é que estão as coisas, você vai dizer: Deus está me conduzindo para a minha terra prometida. Você não vai falar para as pessoas: está difícil, esse mês não vendi nada, esse mês meu salário vai ser pequeno. Não fala isso. Deus está me conduzindo para a terra prometida dele. Irmãos, a essência do povo de Deus é uma essência de conjunto. A essência do povo de Deus é uma essência assim no mesmo passo. A essência do povo de Deus é a essência do mesmo caminho, com o mesmo objetivo, dentro do mesmo chamado. Será que uma pessoa faz diferença? Faz. Se você falar com o pessoal lá sobre Acã, logo depois que eles atravessaram o Rio Jordão, a primeira cidade que eles atacaram foi Jericó. Em Jericó, Deus disse: não pega nada dessa cidade. Qualquer dia disso eu vou trazer uma mensagem sobre isso, essas ordens que Deus dá, que Deus fala assim: entra nessa cidade, mata tudo que tem aí. Mata tudo, Deus? Mata tudo. Mata criancinha, o cachorrinho, o papagaio, o gado, mata tudo. A gente olha para isso e fala: nossa, que Deus ruim. Qualquer dia disso eu vou trazer uma mensagem explicando o que está por detrás disso. Mas por hora, lá existia um homem chamado Acã. Eles conquistaram aquela terra, eles pegaram uma capa e esconderam. E olha, deu ruim para todo mundo. Porque quando eles foram atacar de novo uma outra cidade chamada Uai, muitos israelitas morreram só por causa desse pecado. Então Moisés, ele tem que energizar o povo. Vamos conquistar aquilo que Deus nos deu, irmão. Vamos conquistar. Hoje você saia daqui cheio de vigor, mas não um vigor assim, é um vigor que vem do céu, é um vigor do Senhor, para você poder conquistar tudo que Deus te deu. Eu me lembro que em 2006, 2007, nós havíamos acabado de assumir o ministério pastoral aqui, e os irmãos tinham começado uma ampliação do templo, o antigo espaço da igreja.
eles levantaram as paredes, começaram a construir o batistério. E eu, quando olhei aquilo, falei, vamos terminar essa obra aqui. Não sabia como, porque naquela época o recurso era muito pequeno, mas vamos nos mobilizar, vamos fazer, e nós começamos a fazer. E quando nós começamos a fazer o batistério, teve uma pessoa que me procurou, porque eu queria um batistério com vidro, porque as pessoas pudessem ver a pessoa mergulhando ali. Eu queria um batistério que tivesse ali a pedra de mármore, granito. Queria que fosse um batistério assim com um revestimento muito legal, um lugar agradável, para fazer uns batismos assim, bem legal. E aí uma pessoa viu eu fazendo aquilo e falou assim, pastor, não faz isso não. Eu falei, mas por que não fazer? Eu falei assim, raramente a gente batiza aqui. Não vamos fazer isso não. Eu, quando ouvi aquela palavra, está amarrado em nome de Jesus. Porque, assim, de lá para cá, nós batizamos a cada 4 meses. Mas se eu fosse dar ouvido àquele lá, eu falei assim, de vez em quando que a gente batiza, a gente ia ficar só de vez em quando batizando. Porque tem igreja que é assim, que quando faz um batismo, depois de 10 anos, faz uma grande festa. Nossa festa aqui é a cada 4 meses. Por causa de uma visão. Você não pode deixar que o outro desanime você. Então, a Bíblia vai dizer aqui que o risco do comodismo é que Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajuda a conquistar. Preste muita atenção nisso. Esse é o terceiro risco do comodismo. Então, eles entram num acordo ali com Moisés. Eles falam assim, Moisés, vamos fazer o seguinte então. Nós vamos nos preparar para a guerra, nós vamos atravessar o Jordão com você. Nós não queremos nenhuma propriedade como herança na outra terra, do outro lado do Jordão. Você vai dar essa terra aqui para a gente. Você dá um tempo para a gente, porque a gente vai construir os currais, casa para os nossos filhos e para nossas filhas, e depois nós vamos com vocês para a batalha. E eles cumpriram. Só que eles foram até uma parte da batalha. Eles venceram ali a cidade de Jericó, eles venceram a cidade de Ai, e venceram a terceira cidade, que eu não lembro o nome agora, mas você também é estudioso da Bíblia, vai lembrar. Eles venceram 3 cidades. Depois que eles venceram essas 3 cidades, essas 2 tribos estavam com muito ouro, muito recurso. Resolveram voltar. Lembra? Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Então eles voltam para trás e deixam as outras 10 tribos para terminar de conquistar a terra. O que acontece? Acontece que se levanta uma turma que eram inimigos assim, furiosos do povo de Israel, e eles começaram a atacar Israel. Eles começaram a atacar Israel. Por onde que eles começaram a atacar Israel? Pela tribo de Ruben e pela tribo de Gade. As 2 tribos que conquistaram sem a ajuda de Deus. E o que acontece? Acontece que essas 2 tribos, todas elas são subjugadas. Essas 2 tribos perderam tudo que eles tinham ali naquele vale, que eles achavam que era um lugar que eles deveriam ficar. E então, você vai continuar lendo a história de Números ali, você vai ver que essas 2 tribos, do que sobraram, eles se tornaram escravos das outras 10 tribos. Eles eram aqueles que apanhavam água para os bois, para as vacas, para as tribos, para as outras 10 tribos. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Eles perderam tudo. Irmãos, eles não só perderam bens materiais, não. Você não encontra mais um descendente de Gade. Você não encontra mais um descendente de Ruben. Gaditas e Rubinitas. Você não encontra mais. Perderam totalmente. Seus nomes foram esquecidos. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não te ajudou a conquistar. Outro problema do comodismo é que o cômodo termina os seus dias reclamando da vida. Se olhar um cômodo, ele vai sempre vai se mostrar decepcionado com a vida. Vai estar sempre reclamando da vida. Olha, se eu fosse resumir esse tema aqui, esse ponto, é assim, ó. Quando você descansa, quando não é para você descansar, você perde muito. Seu descanso custa muito caro. Quando você descansa, e quando não há o tempo de você descansar, o seu descanso custa muito caro. Porque lhe falta envolvimento. É o tipo de pensamento assim, eu ouço isso de vez em quando, né? É muita perturbação, sabe?
é muita, desculpa a expressão, é muita encheção de saco, eu não aguento mais isso não. Tá bom onde eu cheguei. Nosso chamado é para avançar. Nosso chamado é para avançar. E hoje, nesse momento, Deus quer quebrar o espírito de comodismo na sua vida. Você ainda não chegou no seu destino. Você ainda não chegou na terra prometida de Deus para você. Você ainda não chegou na plataforma que Deus preparou para você. Você acha que alcançou alguma coisa na vida? Tudo bem. Mas não chegou o tempo de descansar ainda. Não chegou o tempo de parar. Deus quer que você avance. Mas eu já sou um profissional gabaritado. Ninguém mais vai tomar o meu lugar, meu amigo. Vai estudar, vai se preparar, vai conquistar mais, porque você ainda não chegou no lugar que Deus preparou para você, meu amigo. Vai lá, né? Então, por mais que seja cômodo o lugar que você está, a vida que você está, você não chegou na herança completa que Deus tem para você. É como Deus diz para Miqueias, Deus diz assim para o povo lá através de Miqueias: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Amigo, eu penso que a gente tem que continuar lutando, batalhando. É difícil, mas vamos. Descansar. Um momento Deus vai convocar a gente para descansar. É um descanso eterno. Não sei se você quer estar lá. Mas lá sim, a gente vai descansar de toda a obra que nós realizamos aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, meu amigo, você tem muita linha para queimar ainda. Há muita coisa para você conquistar. O chamado de Deus para a nossa vida, ele se resume em avançar. E por favor, você chegou lá, ajude aqueles que ainda não chegou. Ajude aqueles que ainda estão lutando, sabe? Você vai ter então aqui o espírito dessas duas tribos de Gade e de Ruben, mas você conhece o espírito que estava sobre Calebe e Josué, né? Calebe com 80 e tantos anos, diz assim: da minha montanha, Moisés, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha no passado. Não para Moisés, que Moisés já havia morrido. Ele está falando para Josué: Josué, da minha montanha, eu ainda estou com o mesmo vigor que eu tinha antes, eu posso lutar. Irmãos, é hora de você abrir novos negócios. É hora de você encontrar em Deus uma força poderosa, irresistível. Deus vai quebrar seu espírito de comodismo nessa noite. Se você é alguém que está sendo seduzido pelo comodismo, porque Deus não aceita mediocridade. Deus não aceita mediocridade.